Gente, hoje eu vou contar um pouco da história desse aquário, de como eu montei esse aquário, né? Que inclusive esse daí foi meu primeiro aquário, e como eu iniciei no aquarismo sem saber nada sobre ele, eu nunca tinha pesquisado sobre ele, literalmente eu não tinha ideia de como montar esse aquário. Eu já fiz muito erro que iniciante faz. Quase todos os erros eu cometi, vamos colocar assim. Primeiramente que quando eu comecei esse aquário, eu comecei por causa que eu tinha um de 20 litros com 2 quinguios dentro, e eu achei muito pequenininho. Aí eu pedi da minha mãe de aniversário para ela me dar esse aquário de 140 litros, né? Bem maior. Eu coloquei os 2 quinguiozinhos dentro. Um era um quinguio telescópio preto, igual aquele que tá nadando lá em cima. E o outro era aquele peixe que tá parado ali, aquele branco ali no canto, né? Com a cauda um pouquinho rosada. Quando eu acabei de criar esse aquário, eu ganhei da minha tia já como erro, porque já não tinha nem ciclagem, não tinha nem ciclado o aquário ainda, eu coloquei sem ciclar. A minha tia me deu paulistinha, me deu libiste, molinésia, tinha dado por nesse aquário também um monte de quinguio, né, que é aqueles quinguiozinhos que o cara vende na loja falando esse bichinho não vai crescer, ele vai ficar desse tamanho dependendo do seu aquário. Peixe devia ter 5 centímetros, que sobraram aí, tem tudo acima dos 25 centímetros. Tinha lá também peixe papagaio, 2 peixes papagaio filhote que morreram logo no início também, não durou nem 2 semanas aqueles peixes, chegou a dar dó. Já cheguei a comprar para esse aquário também mais de 6, 7 dojos, só agora mesmo no final que eu consegui estabilizar esse aquário, deixar ele perfeito. Eu tô com 2 dojos sem nenhum problema. Literalmente, quando comecei também, os peixes eram pequenos, então tudo tranquilo, o aquário rolava, os peixes pequenos de superfície ficavam na superfície nadando. Cheguei até a fazer procriação que nunca deu certo dentro desse aquário, né? Comprei redinha, comprei procriadora, que deve estar tudo guardado lá, e nunca deu certo esse aquário. E foi rolando. Inclusive o filtro que eu usava nesse aquário, que hoje em dia o que eu uso é um Sump, mas o filtro que eu usava nesse aquário era esse grandão aqui, ó. Mas, literalmente, falar a verdade pra vocês, pior coisa que eu já fiz pra um aquário de kings, ainda mais desse tamanho. Isso daqui não filtrava nada e toda semana eu tinha que ficar limpando. Chegava a entupir, a bomba não aguentava soltar água que entupia, né, o filtro. Faz muita sujeira esses peixes, ainda mais desse tamanho. Depois que eu comecei com isso, os quinguios foram crescendo, já devia ter 1 cascudo, 2 cascudos aí no máximo. E os quinguios crescendo, obviamente, os peixes pequenos de cima não ficaram muito bem. O que acontecia? Os peixes ficavam nadando durante a noite, os quinguios iam lá em cima e abocanhavam o peixinho, comia. Inclusive que eu usava uma ração que não era nenhuma ração de marca, então os peixes deviam morrer de fome, né? Porque aquilo lá não tinha proteína, tinha nada de bom. Os peixes ficavam comendo os pequenos em cima. Eu cheguei a comprar mais peixes daquele, coloquei no aquário, paulistinha. Eu já devo ter comprado mais de 40, 50 paulistinhas para colocar esse aquário. Foi tudo abocanhado por esses peixes, né? Eles comeram todos. No início eu cheguei a ter pelo menos uns 10 quinguios dentro desse aquário. Como não tinha ciclado, era uma filtragem muito ruim, né? E eu não fazia teste nenhum, não tinha ideia desse negócio de teste de amônia, nitrito, teste de pH. Esses peixes, ainda mais no início, desenvolveram eles não se adaptavam muito bem à água ácida, então qualquer ácidozinho que der nessa água, qualquer coisinha que vai cair abaixo de 7,2 desse aquário, os peixes já começam a perder escama muito fácil, né? Fica muito ruim. Então no início os primeiros kings acabaram morrendo um monte e não suportaram. Depois os peixes, por crescerem, o aquário ficou muito lotado e começou a dar doença, né? Porque como eu já disse, a filtragem era horrível. Já teve ictio nesse aquário. Como um aquário superlotado é um pouco difícil de se escapar de doença, aquele grandão branco lá, que foi um dos meus primeiros, eu tratei já umas 2 semanas atrás por causa de uma doença parasitária, né? Alguma coisinha do tipo, que eu esqueci o nome. Tive que tratar com bactra, uma bactéria grudou no peixe, tirou metade das escamas de um lado do peixe, ficou horrível. Já tive
que tratar disso daí. Eu gastei muito com esse aquário em tal ponto por causa de doença, que os peixes pegavam doença mesmo, morria. Eu viajava muito, né? Vivia viajando. Um aquário, quando você viaja, tem que ter alguma coisa para alimentar. Eu colocava um alimentador automático que de vez em quando ficava falhando. Os peixes acabavam não comendo muito bem. Teve uma vez que eu fui viajar, eu comprei 20 paulistinhas antes da viagem. 2 dias antes da viagem, coloquei dentro do aquário. Fui viajar. Final de semana, voltei pra cá, devia ter 5 paulistinhas dentro do aquário. Os peixes já tinham comido tudo o resto. Chegou a dar dó. Literalmente eu cresci nesse aquário assim. Foi doença, foi tratando, peixe morrendo, que morria demais. Eu já perdi muito peixe nesse aquário. Filtragem péssima, né? O aquário vivia amarelo, escuro. Fede para um cacete. Falar a verdade, fede demais. Não tentem montar um aquário sem uma boa filtragem, porque fede, fica fedido. Fica um aquário feio, um aquário tava meio amarelo, de vez em quando ficava preto, você não conseguia ver, mesmo sendo um aquário de 40 centímetros de largura, né? Não é muito grosso, eu não conseguia ver os peixes que ficavam lá atrás, de tão escuro que ficava esse aquário de vez em quando, por causa da quantidade de sujeira. O cascalho também, como foi de início, né? Além de ter aquela história de pessoas de loja que fica falando que vivia nesse negócio de procriação. Ah, dá certo sim, coloca lá, os seus peixes não vai comer, não, King não vai comer não. Faz dentro da procriadora, compra a procriadora, só me metendo porra pra dentro pra eu comprar. Os Kingios cresceram pra cacete sem ter espaço de habitação, né? Também aquela história de vendedor, o peixe não vai crescer, o peixe vai ficar do tamanho que seu aquário atingir, do tamanho que seu aquário for colocar. Sorte que eu já comprei um aquário de 140 que deu certo, né? Que dá pra ver que o tamanho desses peixes não são pequenos. E tudo essa conversa de vendedor que eu vivia. E literalmente eu me dei muito mal, gente. É uma coisa que eu digo pra vocês, não cai na conversa de vendedor, porque eu me dei muito mal com conversa de vendedor. Já foi muito feio o estrago que deu nesse aquário. Eu cheguei a colocar filtro Hengyong pra filtrar esse aquário. Imagina a merda que não deu. Um filtro Hengyong, 300 litros hora. Depois de tudo isso, depois de passar por toda essa frustração, esse negócio que rolou, eu decidi montar um filtro maior. Isso daqui foi no início desse ano, né? Eu já tava estudando bem, eu já tinha estudado muito bem sobre o aquário. Aí eu montei um SAMP. Também foi outro sacrifício. No início do SAMP, como eu não tinha a mínima ideia e na internet eu não achava ninguém falando sobre como montar um SAMP, o que eu peguei foi a ideia dos caras. Eu vi o SAMP como era montado a parte de acrílico e fui montando. Aí tinha gente que fazia com boia. Esse SAMP aqui é 70 litros, não tem como eu colocar boia de caixa d'água. Então já não dava por essa parte. Tinha gente que fazia sistema com boia de caixa de vaso, né? Caixa sanitária. Eu coloquei uma boia de caixa sanitária ali, só que a vazão dessa boia não devia dar 100 litros hora. Simplificando, o aquário ficava péssimo. A bomba também foi um segundo sacrifício, porque eu não sabia qual era a bomba certa, comprei a bomba mais forte que eu achei no mercado. E aí é onde você vê o problema, né? Que o registro, ele não posso deixar esse registro 100% aberto, porque o negócio que eu coloquei ali em cima desvio para baixo, não manda água o suficiente. Já foi o segundo problema. A filtragem também, que eu não sabia. Essa filtragem com perlon aqui foi o maior sacrifício. Coloquei perlon, carvão ativado, mídia biológica também. Quando eu mudei daquele filtro para esse sample, tava uma mídia biológica muito fraca, né, gente? Então eu fui mantendo. Inclusive eu já fiz esse espaço, obviamente, por causa que eu tinha medo de peixe ficar doente, machucado, ou então de dar procriação, eu podia colocar as levinos aqui. E fui montando esse aquário. Outra coisa que eu também fiz nesse sample aqui, que a única coisa que eu posso dizer que eu fiz de início que deu certo foi essa mangueira, que é a mangueira que eu uso para fazer TPA. Vou explicar em outro vídeo isso. Eu já tive problema com filtragem. Eu posso dizer que eu gastei aqui mais de 200, 300 reais, que foram tudo pro lixo. Iluminação, quando eu fui começar a fazer iluminação lá de cima também, foi o pior erro que eu fiz, porque eu mandei fazer a calha e já tava fazendo iluminação por fora.
acabei colocando a iluminação aqui. Eu perdi, quase que eu perco essa lâmpada grandona aqui, uma lâmpada de não sei quantos watts. O negócio de energia também, pra deixar essa lâmpada ligada, né, gente, que eu tinha que montar. Eu montei sem pesquisar muito. E literalmente eu montei aquelas marcas fajuta, né, que vendia por 10, 15 reais o negocinho pra fazer energia da lâmpada. Eu perdi uns 10 daquele aqui, até que eu decidi comprar um bom. Aí tá aí há um bom tempo já. Foi muito o erro que eu fiz nesse aquário. Eu já cheguei a colocar beta fêmea nesse aquário que minha tia me deu. Chega a dar dó porque esse é um aquário de 50 centímetros de altura. E beta, eu não sei se vocês sabem, mas o beta, ele não pode ficar com uma faixa acima de 30 centímetros. Porque ele tem que ficar subindo para pegar água e descendo. Subindo e descendo. Foi um erro também. A beta não suportou aqui nem uma semana, morreu de raiva, né? Uma doença parecida com raiva. Outra coisa também que eu errei de início foi as pedras. Se eu soubesse, eu ia colocar outro tipo de cascalho. Esse daqui é aquele cascalho que o vendedor normalmente vende colorido. Como você pode ver, perdeu todo o color, né? Era verde e azul, se eu não me engano. Mas perdeu todo o color. E é uma pedra pontuda. Quindio bica muito fundo. De vez em quando eu vou ver esses quíndios, eles estão com a boca tudo arranhada, tudo feia, por causa que as pedrinhas não deixam eles muito bem. Mas como não dá um problema assim tão grande nos peixes, eu acabei deixando. O dojo também, que é outra coisa que me dá muito dó, é dojo, porque os dojos, eles costumam se enterrar. Então imagina para ele se enterrar nesse cascalho, que acontece muito, né? Gente, a montagem de um aquário foi isso. Posso dizer que foi muito estresse, foi muito trabalho, muita coisa que deu errada por falta de pesquisa, por falta de querer me interessar aí pra cima pra ver como é que montava. Mas no final, depois de tanto pesquisar, tanto fazer, eu ainda consegui salvar muito dos peixes que estavam aqui. Como você pode ver, ainda tem 6 quindios que foram salvos, os 4 cascudos também foram salvos. Os 2 dojos, um foi salvo e o outro eu comprei há pouco tempo, né? O aquário foi isso, literalmente. Então, falou. Fico aí.